Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e quero de antemão agradecer a ilustre presença de nosso querido deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, Fred Costa. Fred, está conseguindo me ouvir, deputado? Deputado Fred Costa. Não está conseguindo ouvir? Pessoal, acerta. Deputado federal Fred Costa. Deputado Alain. Está conseguindo me ouvir? Obrigada, deputado Alain. Qualquer coisa. Deputado Meneghelli, Sérgio Meneghelli. Está conseguindo nos ouvir? E antes eu testei, hein? Eu peço que passe, Fabiana. Tá saindo o som, não tá vindo. Fabiana, que passe o link resumido para o deputado federal Fred Costa, porque eu acho que é aquele extenso e ele realmente é um pouco mais complicado. Mas o link resumido. Tenta entrar em contato com a equipe. Agora sim. Agora eu consigo. Deputado Fred Costa, está nos ouvindo? Perfeitamente. Oi, deputado, que alegria. Nós estamos num momento de tristeza, porque é um fato muito grave aconteceu no Espírito Santo, mas é uma alegria tê-lo conosco. O senhor, que é um grande guerreiro, lutador pela causa animal, tanto no estado de Minas Gerais como no país, autor da Lei Sanção, que endureceu a pena, especialmente para cães e gatos, em nosso país, a pena que passou para 2 a 5 anos de prisão. Eu fico muito agradecida e lisonjeada com a vossa presença e os capixabas agradecem que a sua contribuição para que a gente possa estar conseguindo dar uma solução adequada para esse caso que chocou o nosso estado e que teve repercussão tanto aqui como em todo o país. Eu agradeço também a presença do deputado Chambinho, deputado de segundo mandato, que me acompanha na CPI que investiga maus tratos contra os animais em nosso estado, deputado Alain Ferreira, deputado do sul do estado, eleito com uma votação expressiva no município de Cachoeiro, deputado Serginho Meneghelli, mais votado da Assembleia Legislativa, deputado que vem do Noroeste Capixaba, do município de Colatina, enfim, todos os presentes que se encontram aqui conosco. Nós vamos dispensar a leitura da ata da reunião anterior, nós também vamos dispensar a leitura do expediente, vamos entrar na ordem do dia. Nós contamos com a presença dos tutores do animal que foi morto a tiros por um policial militar aposentado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no município de Guarapari, na Praia do Morro, na tarde de sábado do dia 9 desse mês. Um caso que chocou todos nós. O povo de Guarapari está estarrecido diante de tamanha violência, o Espírito Santo, e esse assunto, como disse aqui no início, teve uma repercussão muito grande, por se tratar do tipo de animal, um animal que normalmente é um animal muito doce, um animal que tem esse comportamento, é um temperamento do animal, e isso não difere de um animal para o outro dessa raça. Inclusive nós temos o pai do churros, está aqui conosco, o deputado Fred. Como o nome do animal? Volks. Volks está aqui conosco. Eu gostaria que a nossa Câmara visualizasse o Volks. Ele veio também para participar desse momento. Ele não sabe falar, mas ele vem buscar a justiça, para que essa questão ela seja melhor esclarecida e a sociedade possa participar dessa audiência que é híbrida para favorecer a participação e a contribuição do deputado Fred Costa, dos nossos deputados que residem no interior do estado e todos aqueles que quiserem, junto conosco, participar, que estão autorizados para fazer intervenções, fazer fala nessa sessão. Nós vamos pedir que adentre para o plenário os nossos convocados. Gostaria de saber
do nosso pessoal da equipe, já temos todos aqui as testemunhas, e nós vamos compor a nossa mesa. Eu convido para compor a mesa a nossa Procuradora de Justiça, responsável pela coordenação do bem-estar animal do Ministério Público, doutora Procuradora Edvigem Dias. Também chamo para estar junto conosco nessa mesa o médico veterinário, é a doutora Virgínia Teixeira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Já se encontra presente, doutora Virgínia? É o senhor que vai estar? É o doutor Rodolfo José, porque o senhor tinha dito que a doutora Virgínia ia representá-lo. Também convido a senhora presidente da Sociedade de Protetores dos Animais do Estado do Espírito Santo, Regina Mazuco, para estar aqui conosco. Cadê Regina? Por gentileza. Os nossos procuradores da Assembleia, doutor Custódio, que eu gostaria que tomasse assento à mesa, e doutor Eduardo, já estão presentes. O nosso consultor temático, engenheiro agrônomo, e responsável também por essas matérias, doutor José Roberto, está aqui também, doutor José Roberto. Deputado Fred Costa também já está compondo a mesa no plenário virtual. Deputados Sérgio Meneghelli e Alain também compõem o plenário. E conto aqui com a presença do deputado Chambinho, da nossa querida Serra, mais eleita em todo o Espírito Santo, e nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Nós vamos convocar por ordem de chamada a tutora do animal, Golden Retriever, denominado Churro, senhora Yasmin Lima Pensanha Avelar. Gostaria que a senhora se dirigisse ao nosso microfone. A senhora podia entregar um documento de identificação, pode ser a cédula de identidade, o chamado RG, para que seja verificado junto à nossa equipe a sua identificação. Procede? Confirmada a identificação, palavra, senhora Yasmin Lima Peçanha, nós vamos pedir à senhora Yasmin que, por gentileza, nos fale um pouco sobre o que aconteceu no dia 9, último, sábado à tarde, quando a senhora passeava com o cachorro, que a senhora é a tutora, na Praia do Morro, no município de Guarapari. Primeiro, eu gostaria de perguntar se esse é o local que a senhora reside. Não. Quem mora em Guarapari é meu pai. Que o Churros é filhote do Volks. A gente deu para o meu pai quando era bem pequenininho e era dele e das crianças. E o Churros é de quem? O Volks é de quem? O Volks é meu. Você é tutora do Volks. E o Churros era meu, ficou comigo uns 4 meses e depois ficou com meu pai com as crianças. Ok. Qual a profissão da senhora? Empresária. Empresária em que área? No ramo de bijuteria. Ok. A senhora, então, foi a tutora dos Churros e passou essa tutela para o seu pai. Como o nome do seu pai? André Luiz. Que se encontra aqui conosco também. Então, se eu precisar de alguma informação, seu André, o senhor se dispõe a oferecer? Eu agradeço. Yasmin, conte para nós o que aconteceu na tarde do dia 9 de setembro, na Praia do Morro, no município de Guarapari. Com a senhora, com o seu cachorro. Como foi o episódio? Nós estávamos em Guarapari para passar o feriado, né? E o aniversário da minha madrasta.
E como tinha muita gente em casa na hora, estava na hora do Churros fazer as necessidades dele, a gente foi dar uma volta com ele, como de costume, no quarteirão do meu pai. O quarteirão é bem deserto, tem vários terrenos baldios, então ele já tinha o costume de ir solto. A gente foi dar a volta com as crianças e no meio do caminho a única pessoa que apareceu foi o policial. E nessa hora, como era a única pessoa que estava na rua e os Goldens têm essa mania de chegar perto, né, para pedir carinho, ele foi na direção do policial e quando o policial se assustou que ele pulou, ele levantou a mão para cima. E nisso o Churros se assustou, achando que ele fosse bater. Aí o Churros começou a latir, e latir muito grosso. Aí ele saiu de perto do policial e quando ele viu que o policial foi meio que em direção para ele, ele voltou e pulou de novo. Só que em nenhum desses momentos ele conseguiu encostar no policial. Nisso, a única coisa que eu lembro, foi tudo muito rápido, foi ele chegar e falar: eu vou matar o seu cachorro. Abriu a pochete dele e pegou a pistola. A gente ficou paralisada. Eu falei: meu Deus, não precisa disso, moço, desculpa, não precisa disso. Meus irmãos começaram a chorar, pedindo: pelo amor de Deus, não mate meu cachorro. E ele não pensou duas vezes. O Churros já tinha saído de perto dele. Estava perto do meu irmão de 9 anos. E ele foi pra matar o Churros mesmo. Porque ele mirou. Eu vi na cara dele ele mirando pra acertar, pra ser certeiro o tiro. Só que o Churros não morreu ali na hora. Ele começou a pular e chorar igual um doido. Mas as crianças não viram o sangue na hora. Aí eu tentei, como todo mundo ficou paralisado, a gente tentou tirar as crianças dali, porque em momento nenhum o cara abaixou a arma. Ele ficou com a arma apontando pra gente, intimidando. E aí a minha irmã ficou em estado de choque e eu com a minha bebê de 1 ano no carrinho. A minha única preocupação foi tirar eles dali, porque se eu argumentasse alguma coisa com ele, o meu medo era ele atirar novamente. E aí eu saí empurrando o carrinho, as crianças e chamando os Churros. E quem ficou um pouco para trás foi o meu esposo. Eu lembro que ele falou com um cara que não precisava disso, mas o cara não esboçou reação nenhuma, continuou com a arma apontada. Foi quando meu esposo virou a esquina como se fosse embora. E aí o cara virou para trás e continuou andando na rua como se nada tivesse acontecido. Um pouco com a arma em punho ainda, e depois guardou a arma na pochete de novo e seguiu até o final da rua. Aí o meu esposo voltou, como a rua estava muito deserta, ele ficou com medo do cara ver ele deixou o carro ir bem para frente, e quando o cara virou a esquina, isso porque o prédio do cara, ele tem portaria para os 2 lados da rua. Ele queria despistar. Se a gente tivesse ido embora, que era o que eu tinha pretendido fazer, com medo mesmo, por causa das crianças, a gente não tinha pego o cara. Aí meu marido foi para trás, daí quando ele virou a esquina, ele já não viu o cara mais. Aí uma pessoa que eu não lembro na hora, estava mexendo no celular, e meu esposo perguntou: você viu alguém de blusa amarela aqui? Aí o cara falou: entrou um cara de blusa amarela correndo nesse prédio. E aí, quando eu estava chegando com os Churros na casa do meu pai, estava passando uma viatura que estava indo final de expediente. E aí a gente chamou, eu abordei eles desesperada. Eu já tinha pedido para minha irmã de 12 anos entrar para chamar o meu pai, para já estar a posto para poder ir colocar o cachorro no veterinário. E aí foi a hora que as crianças mais se assustaram, porque quando ele entrou, a barriga dele já estava ensopada de sangue. Então, aonde ele encostava, manchava muito o chão. Então, estava todo mundo aí que o pessoal desesperou mais. Porque, no primeiro momento, a gente pensou que fosse uma bombinha, uma arma de bolinha, qualquer coisa. A gente nunca ia imaginar o tamanho da situação. E aí, meu pai conseguiu levar ele no veterinário.
e eu fui com o pessoal da viatura lá para onde o meu esposo estava, na frente do prédio do cara. E aí foi chegando reforço, e aí eles perguntaram: vocês têm certeza que é aqui? Aí meu marido falou: olha, a testemunha me deu certeza que viu o cara entrando, não tinha ninguém na rua, era só aquele cara de blusa amarela e esse menino que eu não sei de onde apareceu. E aí o pessoal da polícia apertou o interfone e falou: Yasmin, olha, vai descer um cara aqui e eu preciso que você reconheça se é ele. E isso foi coisa de 15 minutos depois de tudo que aconteceu. O cara desceu com a maior cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido, com outra roupa, falando: fui correr na praia, estava suado, fui tomar um banho e... Foi você que deu um tiro no cachorro? Sim. Você é policial? O policial perguntando. Sim. Aí ele foi, entregou a documentação dele e aí a gente foi para o DPJ. E os churros lá no veterinário. Aí depois que fui liberada, né, que eu fui ouvida, que eu assinei o termo, que o cara ficou também para poder depor, eu fui com meu pai. Eu falei: pai, eu preciso ir lá na clínica porque eu quero ver. E aí, quando a gente chegou na clínica, estava tudo apagado. Eu só lembro do meu pai falando: ixi, o centro cirúrgico já está apagado. E aí veio o veterinário, eu não consigo nem olhar para a cara dele. Ele falando: olha, infelizmente a gente não conseguiu salvar. Meu pai falou para mim que ia ficar tudo bem, que o churros era forte. Aquela casa não é a mesma coisa, não tem a alegria do cachorro. As crianças acordam numa tristeza. O meu irmão ia buscar as crianças todos os dias na escola, todos os amiguinhos dele conheciam churros, passavam a mão nos churros. Uma dor muito grande, além da perda do cachorro. O trauma que as crianças e principalmente a gente ficou. Olha, não sei descrever a dor que eu estou sentindo no momento, porque eu me senti responsabilizada pelas crianças, pela minha filha que estava junto e por toda a situação. E foi isso. Você tem condição de continuar falando, Yasmin? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que chamou a polícia, Yasmin? Olha, foi coisa de Deus. Como foi só uma volta no quarteirão, eu não levei nada. Não levei documento, não levei celular, não levei nada. Na hora que eu virei a esquina, a viatura estava passando na rua do meu pai. Aí eu abordei eles desesperado porque alguém tinha visto meu irmão de 9 anos que fez o caminho contrário na hora que ele ouviu o disparo. E alguém viu, um adulto viu e abordou a polícia falando que tinha acontecido alguma coisa. E aí a gente eu deixei os churros para o meu pai levar e voltei com a viatura no lugar onde tinha acontecido. Eu não consegui chegar na hora mesmo e fazer o boletim de ocorrência pelo telefone. Quem é que estava em companhia da senhora? Me diga todos. Na hora que aconteceu esse fato. O meu esposo, a minha filha de 1 ano, estava no carrinho. A minha irmã, uma bebê. Nem trouxe ela hoje para não expor demais. A minha irmã, de 12 anos, e o meu irmão, de 9, e os churros. Tinha mais alguma pessoa na rua? Não, ninguém. Era a única pessoa... Era o cara de blusa amarela. Na hora que aconteceu, uma pessoa de branco, eu não conheço, acho que mora no prédio da esquina, aquele amarelo, já estava entrando. Então, se ele viu alguma coisa por dentro do prédio, eu não sei. A senhora sabe quantos anos tem os churros?
Sim, ele fez 3 anos, um dia antes de ser assassinado. E a senhora conhecia o autor dos disparos, seu Anderson Carlos Teixeira? Nós podemos falar porque o inquérito policial ele foi realizado e nós sabemos o nome do autor dos disparos. As imagens elas são bem favoráveis e por isso que nós podemos estar citando o nome dele. A senhora conhece o senhor Anderson Carlos Teixeira? Nunca vi na minha vida. Não sabe a procedência, nunca viu. A senhora costuma passear com frequência com esse cachorro, com os churros? Sim, toda vez que eu estou lá em Guarapari, a gente sempre sai com ele. A senhora ficou com ele desde pequenininho, não é isso? A senhora entregou ele para o seu pai quando ele tinha que idade? Aproximadamente uns 5, 6 meses. Então era um filhote ainda? Era. Quando eu entreguei para o meu pai, sim. Mas ele sempre foi cachorro de bebê e de ficar junto com criança. Eu preciso te perguntar uma coisa. Por que você saiu com ele sem a guia? Como era só uma volta no quarteirão e eu já tinha ciência que ali era um lugar deserto, principalmente no horário que a gente sempre saía, nesse horário de 5 horas, perto de muito terreno baldio, então todo mundo ali da redondeza conhecia os churros. Ele atendia bem os seus comandos? Sim, ele atende mais pelo assovio do meu esposo. O senhor, por gentileza, eu gostaria de falar com o senhor André Luiz. O senhor pode se dirigir ao microfone, seu André, junto com a Yasmin, porque o senhor é o tutor do animal. Eu gostaria de saber há quanto tempo que o animal estava com o senhor. Você pode ficar aí, Yasmin. O Churros, ele estava com a gente, já tinha... Eu só gostaria que a nossa equipe verificasse a cédula de identidade para a identificação do seu André. Ô, Janete, desculpa aí, só vai atrapalhar. O menino que é a testemunha está ali, esse de verde. Ok, ele vai entrar aqui, depois ele vai ser chamado. Nós vamos só fazer as perguntas que temos que fazer para você. Eu vou pedir a contribuição do deputado federal Fred Costa, do deputado Chambinho, e nós vamos deixar que a senhora sente para descansar um pouquinho. Eu gostaria de saber, conferir da identificação do seu André? Ok, confere. Seu André, o senhor tinha os churros em sua companhia desde quanto tempo? Desde a época que a Yasmin me deu o... Por gentileza. Mais próximo do microfone. Desde a época que a Yasmin me deu o Churros, com Quanto 5 tempo? meses. Quanto tempo? Há uns... O Elio fazia 3 anos, né? 2 anos e meio, mais ou menos, que ele estava com a gente. O senhor costumava passear com ele? Sempre. O senhor passeava com ele? Qual era a forma de passear? Solto, sempre solto ou na guia? Primeiro, vou relatar que onde a gente mora é um lugar assim... o pessoal fala Praia do Morro, acha que é na beirada da praia. Mas nós moramos perto da pracinha da Paris, perto do hospital infantil. Ali é um lugar muito deserto, tem muito terreno baldio. Então, quando a gente vai no calçadão ou ia para algum lugar aglomerado, ele ia na guia. Quando dava volta no quarteirão ou andava em frente de casa, ele sempre ficava solto, porque a índole do Golden é dele ficar solto, ele não anda bem na guia. Se você der guia para ele, ele coloca a guia na boca e anda como se tivesse alguém carregando ele. É um cachorro muito dócil. E como ele convivia com as crianças, porque eu tenho, a pequena tem 12 e o menorzinho tem 9, ele estava sempre assim, atendia os comandos, dá patinha, dava, deita, senta. Ele era bem obediente, as crianças que ensinou tudo para ele. Mas a nossa preocupação maior não é nem tanto as crianças, é mais um rapazinho que a gente tem lá, que é o meu filho, ele tem 20 anos, ele tem um grau de autismo moderado, e esses 3 anos que o cachorro convivia com a gente, o João mudou completamente de status, porque ele só vivia dentro do quarto, trancado, não saía, não se comunicava com ninguém, e quando o Churros foi para lá, o João começou a sair, caminhava com ele na praia, ele que ia buscar. Com a perda do Churros no sábado, o João não sai do quarto, não toma banho, não come, e regrediu 4 anos da vida dele em 3 dias.
não quer saber de estudar, só dorme com a coleira do cachorro na mão. Nós estamos numa situação complicada por conta disso. Os dois pequenininhos, a Pietra de 12 e o Luca de 9, assimilam direitinho o que aconteceu, mas como o churros, o João não estava com churros no momento, ele estava em casa, sentado dentro do quarto, quando ele recebeu a notícia que o churro tinha sido baleado, para ele o mundo acabou. E foi ele que ajudou a socorrer ele e levar para a clínica, e não quis mais nem voltar na clínica, nem para saber como o cachorro estava. Quando eu dei a notícia a ele que o cachorro tinha falecido, parece que ele morreu junto com o cachorro. Na hora, Yasmin de novo, na hora que esse senhor Anderson, ele disse que ele ia matar o seu cachorro, a senhora chegou a verbalizar alguma coisa com ele? A senhora chegou a fazer algum pedido a ele? Todos nós fizemos. A gente tinha pedido desculpa quando ele pulou a primeira vez. E as crianças, quando a gente viu que ele Retrate como foi o diálogo da senhora com ele. Primeiro foi meu esposo que falou: desculpa, moço. Aí ele foi, a gente chamou: Churros, vem cá. Aí na hora que o Churros estava vindo, foi a hora que ele viu o cara vindo atrás dele. Aí ele voltou e pulou de novo. Aí a gente: Churros. Aí foi a hora que ele falou: eu vou matar o seu cachorro. Aí a gente começou a chorar, desesperado. Não, moço, não precisa disso, o cachorro não fez nada com você. E ele não pensou duas vezes, ele falou, ele não pensou em momento nenhum, ele só falou e já foi abrindo a bolsa e fazendo. Ele deu alguma chance da senhora tirar o animal da cena? Não. Churros da cena? Não deu tempo da senhora tirar? Não, porque quando o Churros saiu de perto dele, ele que veio atrás do Churros. O Churros estava vindo na direção do meu irmão de 9 anos e ele veio atrás do Churros. Tanto que eu lembro da cara dele apontando a arma para a barriga do cachorro aqui assim em cima. Nas costas. Eu vou pedir a vocês um minutinho, porque eu vou passar as imagens e em seguida eu vou passar para a intervenção, para a contribuição do deputado Fred Costa. Vamos passar as imagens. Esse é o Churros, né? Pode soltar as imagens. Brincando na areia, certo? Deve ser da Praia do Morro. Na residência. Se alimentando. A gente registrou ele com a guiazinha no pescoço. Uma coleirinha no pescoço. Suspeito. Churros abordando o suspeito. Observem que não há ataque. Observem, ó. Ele brinca com o suspeito. E se afasta. É nesse momento que o Churros é alvejado. Observem que tem crianças próximas e os tutores estão próximos, inclusive o bebê no carrinho. Em outro ângulo, o animal já alvejado, o animal baleado, vem procurar abrigo na calçada. Pode dar sequência até o final. Animalzinho. As crianças desesperadas correndo. Nossa equipe se deslocou para Guarapari para poder verificar a situação do animal que já estava na clínica. Infelizmente morto. A bala, ela foi desferida nas costas do animal, no dorso à direita e saiu no flanco esquerdo, na frente, atingindo os pulmões, o diafragma, o baço e o estômago. Saiu pelo flanco esquerdo.
O animal não resistiu aos procedimentos. Nosso trabalho, eu estou aí, isso mostra que o animal, que o Golden é uma raça de cachorro que é muito doce. Eu estou num resgate, eu estava ali abordando uma fêmea com filhote pequenininho, então isso é uma comprovação de que é uma raça realmente onde o animal é muito doce. Deputado Fred Costa, eu vou passar a palavra para o senhor. Eu imagino também o nível de atividade que Vossa Excelência possui, então a gente vai estar lhe dando prioridade para que possa fazer as suas intervenções e a sua contribuição, podendo se dirigir também a tutora do animal e a família tutora para fazer as perguntas que considerar necessário e as considerações também que, pela experiência que possui, considerar necessárias para esse caso. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me permita cumprimentá-los todos na pessoa da amiga competente, deputada estadual Jadete, externando meu apreço, admiração, respeito ao seu trabalho. É lamentável que hoje estejamos juntos participando da CPI contra a violência animal, com um caso como esse, que chocou não só o seu estado, Espírito Santo, mas todo o país. Posso aqui, inclusive, demonstrar em números. No meu Instagram, são mais de 850 mil visualizações e mais de 120 mil pessoas manifestando a sua total indignação com esse assassinato bruto. Lembrando a teoria do elo: quem faz com o animal é capaz de fazer com as pessoas. Quem faz com os animais tem enorme propensão a fazer com as pessoas. Também é demonstrado a importância desse tema, e ninguém é obrigado a amar os animais como nós amamos, mas a respeitar sim, e sobretudo um servidor público que tem como obrigação zelar pela ordem e pela segurança de todas as formas de vida. E a demonstração da importância hoje, inclusive, é com esse número considerável de deputados que participam dessa sessão. Também não poderia deixar aqui de externar e abraçar a Yasmin como tutora e todos seus parentes, os meus sentimentos. Eu não consigo imaginar algo semelhante, por exemplo, acontecendo com a minha Vivi, a minha amada filha Vira-Lata Caramelo. Eu gostaria aqui de iniciar ressaltando que, para mim, é uma vergonha, enquanto mineiro, saber que a nossa competente Polícia Militar do Estado de Minas Gerais teve o subtenente como esse na ativa e hoje na reserva. Repito, quem deveria zelar pela segurança e ordem por todas as formas de vida sendo cuidadas, praticar uma atrocidade como essa, nada se justifica aquilo que ele fez. E as imagens demonstram de forma clara, inclusive, a covardia. Imagina como era esse policial militar no exercício das suas funções. O risco para toda a sociedade. Não levou em consideração a vida do animal, não levou em consideração as 3 crianças que ali estavam, não tendo compaixão, inclusive, com as crianças, e também o risco de atingir terceiros. O trauma que essas crianças, infelizmente, vão levar para a vida inteira. E aqui, quando o avô conta a história de um neto, só não é capaz de ficar consternado aquele que não tem sentimento. E, para mim, infelizmente, esse homem que cometeu esse crime não tem sentimento. Porque matar com essa frieza uma vida e depois tratar como se isso fosse algo usual ou natural é absolutamente abominável. Não obstante a isso, nós temos que lembrar a importância, independente de ter raça
ou de não ter, como é o caso da minha filha Vivi, a importância da utilização da guia em qualquer cão passeando pelas ruas. Não obstante a isso, não é justificativa, em hipótese alguma, o ato de atrocidade, essa morte, esse assassinato do cão Churros. Eu também, assim como aqueles que me antecederam, quero lembrar que o Golden tem como característica ser dócil. É um cachorro que notoriamente convive com crianças e convive muito bem. E pelas imagens que nos foram passadas, parece que o cão queria brincar com essa pessoa e essa pessoa entendeu de forma completamente errônea. Eu estou aqui, inclusive, com uma notícia. Uma jovem chamada Arielle foi cercada por 6 Goldens na creche de cães onde ela trabalha e foi atacada. Mas foi atacada com lambejos e rabos abanando, em uma atitude de pura alegria e afeto. Isso evidencia o quanto lidar com esse cachorro pode ser perigoso, mas apenas para quem não é criminoso e covarde, porque pode ir para a cadeia. Isso demonstra o quanto essa raça é dócil e incapaz de causar mal às pessoas. Então, esse policial, para mim, foi covarde, é um criminoso e não conhece nada de cão, porque um Golden é inerente à espécie, é inerente à raça querer brincar, ser dócil. Os próprios americanos chamam ele de boca mole. Não é por um acaso. A mandíbula fraca é perfeita para cumprir a missão original de não machucar uma presa. Serve, inclusive, para aquilo que já foi citado, auxiliar pessoas com deficiência, crianças. A Universidade da Pensilvânia aponta que a raça Golden está entre as que menos atacam os seres humanos. Eu gostaria aqui, se possível, de fazer algumas provocações. Eu peço à deputada, o covarde assassino se encontra presente? Até agora é muito corajoso, mas não teve a coragem de vir aqui dar explicações para a sociedade capixaba e a sociedade brasileira. Não chegou até o presente momento, ele tem se recusado a receber a nossa notificação, mas visualizou o nosso chamamento. E certamente ele deve estar assistindo. Foi corajoso para matar um cão indefeso na frente de uma família e não está tendo coragem de ir até a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu queria saber por que ele, que é um aposentado, já que está na reserva, andava numa praia com uma arma de fogo. Isso, para mim, não se justifica. E ele tentou usar o método não letal para conter o animal antes de optar pelo uso de arma de fogo. Para mim, não se justifica o uso de arma de fogo. Agora, realmente, ele não conhece nada de cachorro, é ignorante na matéria, porque a audição deles é muito mais aguçada do que a nossa. Já não deveria fazer, mas se ele atirasse pro alto, eu tenho certeza que esse cão correria, assustado, por analogia, inclusive, o que acontece naquilo que a gente abomina, que são os fogos com estampido. Será que ele considerou outras maneiras de garantir a segurança dele, da família que ali estava, do próprio animal, sem recorrer ao tiro e à violência, que inclusive faz parte do treinamento da polícia militar? E quais são os protocolos que certamente ele treinou na época que estava em treinamento permanente na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para lidar com animais que podem ser percebidos como ameaça? São algumas das dúvidas que eu tenho e que absolutamente qualquer resposta não serve como justificativa para atrocidade e para violência. E para os tutores,
eu quero fazer uma única pergunta, e que eu já acredito que a resposta deva ser no sentido daquilo que é a raça. Em algum momento da sua curta vida, o Churros mordeu ou deu demonstração violenta? Além disso, poderia deixar aqui. Pode responder, por favor? Não, com certeza não. Ele lidava além com pessoas diferentes todos os dias, porque na casa do meu pai sempre tem uma frequência grande de pessoas, por ele trabalhar com representação. E ele sempre estava perto de outros animais, nunca avançou, nunca mordeu ninguém. Nem animal e nem pessoas. Oi, Yasmin. Para você, para todos aqueles que estão participando, eu não tenho dúvida. O Golden é um cachorro completamente pacífico. Ele pode ser atabalhoado, às vezes, é sempre no intuito de brincar, de receber carinho, de ser dócil. O que esse policial fez é uma covardia tremenda, é uma imbecilidade, é uma atrocidade, é um risco à sociedade. E como tal, o que eu espero é que a lei, que é de minha autoria, a lei sanção, prevê 2 a 5 anos de cadeia, seja a decisão no trânsito e julgado dessa ação. Já lamento muito que na audiência de custódia ele tenha sido liberado. Eu, particularmente, entendo que o policial da reserva, que anda armado na praia para dar um passeio e que matou um cão, ele representa sim risco para a sociedade. Representa enorme risco. E representando o risco, na minha modesta opinião, respeitando o judiciário como eu respeito todos os 3 poderes, mas ele deveria estar preso porque oferece risco para a sociedade, reiterando a teoria do elo. Quem é ruim com o animal é ruim com as pessoas. São recorrentes os casos de quem comete crime e violência contra os animais cometerem contra as pessoas, sobretudo contra mulheres. E nesse caso, eu considero inclusive que ele cometeu uma violência do ponto de vista psicológico contra crianças. E não pensou nisso em momento nenhum, apenas em se resguardar de um golpe que não representa risco nenhum à sociedade. Então eu espero que o desdobramento desse caso seja cadeia para bandido, covarde, comete crime contra os animais, de acordo com a lei sanção de minha autoria, cadeia para esse ex-policial da reserva. Por último, deixando claro que eu tenho total respeito à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o meu estado, e tenho certeza que isso não é uma regra, e sim uma exceção que envergonha eu enquanto cidadão, eu enquanto parlamentar, e tenho certeza a própria instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos os deputados por estarem participando desse momento que toca todos nós que respeitamos todas as formas de vida, sobretudo nós que amamos animais, em especial a deputada Janete, minha amiga, minha parceira. Estarei sempre à disposição para aquilo que nos une, que é o coração, a defesa do bem-estar animal e de todas as formas de vida. Obrigado pela oportunidade de participar, lamentando que estejamos todos nós juntos por um absurdo caso abominável de violência contra os animais. Obrigada, deputado. Não tem como não se comover com uma situação como essa. Eu vou esperar até a manifestação dos meus colegas também, porque já falei um pouco mais, mas gostaria de verificar. Eu agradeço muito a sua participação, deputado, a sua experiência, o trabalho que tem feito em favor da causa animal a nível
federal, e isso tem contribuído muito para que a gente tenha avanços. No meu estado, nós alcançamos um avanço considerável, nós temos um programa atual com recursos do governo do estado, que é o PET Vida, que está sendo emplacado agora no mês de outubro, um programa que a gente conseguiu levantar recursos no orçamento para poder estar sendo aplicado em todo o estado do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, de 78 municípios que o estado possui, 73 municípios aderiram ao programa PET Vida, o que é uma grande vitória para nós. Um programa muito bom e que vai ser muito útil, especialmente aos animais que são abandonados todos os dias nas ruas e que são maltratados covardemente por mãos humanas. Eu vou pedir ao nosso advogado, Dr. Bruno, que venha também se juntar a nós, doutor Bruno, que representa aqui a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Espírito Santo. Se me permite, eu vou pedir licença, porque nós estamos no processo de votação aqui na Câmara dos Deputados. Eu, como deputado líder da bancada do meu partido aqui na Câmara, tem que estar lá, inclusive, para orientar, e a votação diz respeito à reforma política, eu tenho que estar lá presente como qualquer outra votação. Desejo um bom trabalho para vocês e que possa ter pena e pena exemplar, conforme todos nós esperamos, e o que nós desejamos é que casos como esse não se repitam jamais. Muito obrigado a você, deputado, e a todos os deputados pela oportunidade. Grande abraço para vocês, bom trabalho. Obrigada, deputado Fred Costa, deputado federal pelo Estado de Minas Gerais. Meu carinho a Vossa Excelência e ao povo mineiro, que é muito ligado ao povo capixaba. Eu mesmo sou viúva de um mineiro. Meu marido, ele é de Carangola, região aqui muito próxima a gente, e é muito difícil uma casa capixaba não ter um mineiro junto da gente. Então, meu carinho ao povo de Minas Gerais, especialmente ao trabalho que o senhor executa na Câmara Federal, dignificando cada vez mais o seu exercício na representação do povo de Minas e de nossa gente brasileira. Um beijo no coração e pode ir lá para a Câmara nos ajudar, que nós precisamos dessa reforma. Nós vamos passar a palavra agora para o deputado Alain, o deputado Serginho Meneghelli, se desejam fazer uso da palavra, que estão no plenário virtual. Deputado Serginho Meneghelli. Em seguida, deputado Alain. Liga o microfone, deputado. Está sem áudio. Está sem áudio. Está me ouvindo, deputado Sérgio? Está sem o seu áudio. Verifica se está no seu computador. Posso passar para o deputado Alain enquanto o senhor tenta? Consegui. Agora. Pode falar, deputado. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Tá. Senhora presidente, eu queria parabenizá-la pelo esforço dessa reunião hoje. Pena que a pessoa que deveria estar aí hoje para nos enfrentar, para nos responder, não teve a coragem de ir, e realmente o que eu tinha que falar praticamente é o que o deputado falou, que a senhora já disse, é a indignação de todos nós. Porque o outro fator que eu acho também, que geralmente a polícia é amigo dos cães. A polícia tem um pastor alemão, a polícia tem as cadelinhas, que hoje grandes apreensões de drogas são descobertas pelas cadelas. Quer dizer, o policial convive, porque tem os cachorros e auxilia. Qualquer polícia militar, inclusive os que vão para a rua para enfrentar tropa de choque. Então, qualquer policial tem noção realmente. E essa raça realmente é uma raça que é muito dócil. Quem conhece os Estados Unidos ou outro país na Europa, lá é permitido levar o cão sem qualquer coisa do tamanho Golden, dessa raça, e no verão lá se vê muita família, porque claro que elas pagam o lugar para o cão ir sentado do lado.
e é permitido num avião que tem 200 pessoas, crianças. Então, me admira muito um policial não saber que esse cachorro é inofensível. E me dói que aqui em Colatina, no dia 28 de agosto, está com as imagens aí? Se colocar as imagens aí no telão, houve um encontro dessa raça que realmente foi uma coisa maravilhosa na nossa área de lazer. Se não tem lá, vou tentar mostrar aqui. Tente mostrar, deputado. Hã? Só um minutinho que está carregando, só um minutinho. Ok, então. Para a senhora ver enquanto carrega. Assim, como realmente a população estava, os cães, inclusive, vocês vão ver aí andando de carrinho, eles se apresentando, e era tudo aberto, crianças, adultos, e realmente os cachorros estavam livres no meio do público. E a gente vê que um policial aposentado, como o deputado disse, vai para uma praia que é área de lazer e andando armado na rua, não justifica. Realmente isso não justifica. É claro que ele pode alegar 1000 álibis, mas realmente não vai. Aqui, ó, a gente vê aí no telão, aqui isso foi na área de 28 de agosto, olha só a raça Golden. Olha essa foto que daí, pena que a gente tem a próxima, pena que eu tenho poucas fotos, mas olha só como olha só os cachorrinhos, eles não são de circo. Cada um tem um dono, mas botaram ele dentro de um trenzinho que circula para as crianças aqui na praça, lá na Avenida Senador Moacir Dalla, e em vez nesse momento das crianças, os proprietários botaram os cães. Né? Tem um até que está no carrinho do Espírito Santo, da bandeira do Espírito Santo. Tem um que está até no carrinho da bandeira do Espírito Santo. Do outro lado, eu acho que Eu Amo Colatina, o coração, tem realmente um carrinho assim que todo final de semana está circulando nessa área e para andar com crianças. Nesse dia, porque aqui o atual prefeito Guerino, quando você vê esse engradado de azul, é onde que é o chamado Parcão, é dentro da principal área de lazer, que a gente inclusive diz que a nossa praia aqui é verde, porque domingo, sábado, respeitando as devidas proporções, é a mesma coisa se estivesse no Central Park, as famílias levam toalha, estende, a gente comemora aniversário, pessoas vão lá, realmente é uma área de lazer, e ter um evento desse, sem grade, sem nada, quer dizer, e não aconteceu um incidente. Então a gente fica admirado que um policial que tem um cão como auxiliar, né, a polícia, toda a guarnição da polícia militar que eu tenha conhecimento, inclusive o exército, eles têm cães, eles sabem lidar, e de repente a gente vê um policial, né, não respeitar nem a inocência das crianças, porque ele pode não entender de cachorro, agora não entender de sentimento que a criança tem. O cachorro como se fosse uma pessoa da família, que é como se ela estivesse perdendo um irmãozinho. Realmente nós sentimos isso, né? Quando a gente perde um animal, imagina uma criança e o trauma de ver um policial, ele que péssimo, além de tudo, péssimo exemplo, né? Que um policial da reserva deveria dar exemplo a essa nova geração, que realmente mostrou que se até com quem é dócil se age com violência. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado. Deputado Alain, por gentileza. Está me ouvindo? Estou sim, deputado. Está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Quero dar a vocês a mesa, nossa embaixadora que faz um trabalho tão bonito, tão dedicado à causa, Xambinho, nosso amigo deputado Serginho de Colatina, enfim, a família, né, do Chus aí, que sabemos que o animal faz parte da nossa família, né? O dia a dia que a gente está, a atenção que ele quer, o carinho, enfim, eu fico pensando o que um ser humano desse pensa, né? Atirar um animal indefeso, né? A queima-roupa, pelo que eu pude perceber, sem pensar também nos riscos de acertar uma bala numa criança, né? Com a família. Enfim, ele mostrou como que um ser humano sem sentimentos age, né?
O animal, pelo que eu vi no vídeo, em nenhum momento atacou, mas sentimentos nem todos temos, infelizmente, nem todos seres humanos é provido de sentimentos. Então, me preocupa um ser humano desarmado. Se a família, se o pai das crianças tivesse alguma reação que ele pensasse que poderia ser de ataque, também acho que ele atiraria no pai também, ou em alguém da família, porque foi instinto de maldade. Não tem outra forma de fazer, de escrever essa cena grotesca. Não tem desculpa, não tem. Eu gostaria muito de tê-lo aí para a gente perguntar, para ele poder saber o que justificativa ele teria, né? Ele pensou que ia ficar impune, atirar no animal e ia ficar por isso mesmo, né? Então, ele dessa vez que isso sirva de exemplo, que tem que servir de exemplo. Muita essa covardia tamanha. Eu imagino o jovem autista dessa família, porque para ele ainda é maior, a perca é maior ainda, e a regressão é muito difícil, né? Quando uma criança, um adolescente, um adulto autista, ele tem aquele foco e ele perde esse animal como um amor, né? Um sentimento dele. Então, para poder retornar para esse avanço que ele teve com esse animal, ele regrediu, e assim, tem coisas que eu fico, não tenho muito o que falar. Eu estou aqui estarrecido mesmo, de verdade. Que esse policial aposentado, que ele saiba que ele cometeu um crime, né? Ele tirou um ser vivo, né? E mais racional ainda do que ele, porque para fazer uma coisa dessa não tem que ter racionalidade. Que ele conte comigo, Janete, conte com tudo que precisar para que possa, que esse crime seja realmente pago, para que ele sinta os rigores da lei. Que nunca mais, que sirva de exemplo também para outras pessoas no nosso estado, no nosso país, que eles possam saber que sempre ao lado de um animal tem uma família, tem uma pessoa que ama, e mesmo que fosse um animal de rua, ele não tinha esse direito. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ainda mais de um animal indefeso como esse. Então, fico por aqui, externando aqui meus sentimentos a todos os familiares e principalmente esse jovem autista aí, que eu tenho certeza, eu conheço bem a causa, eu sei quanto está difícil para ele, vai ser difícil para essa família trazer de volta, todo esse atraso que ele teve nessa perca aí. Então, fico aqui nas minhas falas e conte comigo. Estou muito triste mesmo, muito chateado. Queria muito que esse policial tivesse aí para a gente poder questioná-lo, para ver se ele tinha as respostas, que eu tenho certeza que não tem, porque não existe resposta para um crime desse de tamanha barbárie. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada, deputado Alan. Deputado Chambinho, quer fazer uso da palavra? Cumprimentar. Primeiramente, deputado, só um minutinho. Eu preciso agradecer a presença de minha querida vereadora Marta, vereadora de Águia Branca. Marta ainda está por aqui. Obrigada, vereadora Marta. Vereador José Carlos de Souza Pecento, também de Águia Branca. Muito obrigado pelas presenças. Também da empresária, eu acho que é Carolina. Oi, Carolina, obrigada pela presença. Amanda, do projeto Ajuda Pet Voluntária. Cadê a Amanda? Obrigada, Amanda. Patrícia Gonçalves, do projeto Ajuda Pet, que ela é fundadora do projeto. Obrigada, Patrícia. Liliane Rosa,
que é de confeitaria. Cadê Liliane? Liliane deixou a confeitaria para estar aqui com a gente. Obrigada, Liliane, e todos, né, que estão aqui conosco. Neste momento de profunda tristeza, de profundo pesar, né, deputado Chambinho, realmente a indignação toma conta de todos nós, e o que mais nos deixa indignado, deputado Chambinho, é o desrespeito de um policial militar aposentado do estado de Minas Gerais, que hoje reside numa região turística do estado do Espírito Santo, de não ter a dignidade e a coragem de atender um pedido, uma convocação que lhe foi feita pelo plenário desta casa, pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Nós vamos inclusive tirar aqui, eu quero pedir já de antemão, a nossa procuradora Edvigens que faça uma notificação ao autor do disparo, com a maior brevidade possível, para que ele compareça na Assembleia na próxima terça-feira, 18h30, para prestar os devidos esclarecimentos à sociedade capixaba. Nós vamos ver também com nossos procuradores se cabe uma condução coercitiva. Já conduzi, já consultei aqui a Procuradoria da Casa, nobre presidente, minha amiga deputada Janete Sá. Um momento de muita tristeza. Eu falo para você que hoje eu pensei que hoje o dia seria um dia de alegria, até mesmo porque nós vamos ter um evento grandioso daqui a pouco no estado e que alegra muito o povo capixaba. Mas depois que eu ouvi o seu depoimento, principalmente, André, praticamente o dia acabou para mim. Consultei a nossa procuradoria e nós precisamos fazer 3 ações de 3 convocações. E eu quero aqui deixar bem claro para quem comete maus tratos no estado do Espírito Santo. Nenhum crime de maltrato no estado do Espírito Santo vai ficar impune. E o senhor Anderson, eu tenho certeza que ele... E eu tenho certeza que o senhor Anderson está nos acompanhando. Eu tenho certeza que ele está assistindo a sessão da Assembleia agora. Nós vamos convocar ele aqui mais uma vez. Ele não vai comparecer, mas na segunda, na terceira, ele vai ser conduzido de forma coercitiva através da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E ele vai ser obrigado a vir aqui dar o esclarecimento para a gente. Então não adianta ele correr. Estava lendo um inquérito, ele não pode sair do Estado do Espírito Santo. Exatamente. Ele não pode frequentar nenhum local público. E também não pode sair depois de casa depois das 22 horas. Também foi tirado o porte de arma dele dentro do Estado do Espírito Santo. Então ele tem que ficar dentro do Estado do Espírito Santo. Então aonde ele estiver... Nós vamos estar de olho. Nós vamos estar de olho. E aonde ele estiver, nós vamos encontrar ele para ele vir aqui dar esclarecimento a essa CPI. Então, assim, a gente precisa ouvir ele. Ele não teve a coragem de cometer esse ato covarde? Então ele não tem que ser covarde e deixar de vir aqui esclarecer esse fato para a população capixaba, para o Brasil, como o deputado Fred Costa falou aqui para a gente. E eu só quero assim finalizar, porque não tem nem palavras, só sentimento de muito consolo para vocês, principalmente para o seu neto, porque eu sei que todos estão sofrendo, a família toda está sofrendo, mas eu imagino a cabeça dessa criança, porque ele tem 20 anos, mas é uma criança, um bebê que você tem dentro de casa. E assim, tenho vários amigos que têm filho autista, a gente acompanha, o nosso querido deputado Alain faz um belo trabalho no sul do estado, a gente apoia as causas aqui na Assembleia, dentro do nosso estado, e a gente sabe o que representa um animal dócil, um animal dentro de casa, que hoje cura muitas famílias. A presença de um animal hoje dentro de uma residência, ele cura muitas doenças dentro das famílias, principalmente atos de depressão. A gente sabe que a gente tem relatos disso aqui diariamente. Então, a minha fala para finalizar, deputada, é assim, parabenizar você mais uma vez pelo trabalho, mas dizer mais uma vez, para quem comete maus tratos no Espírito Santo, essa CPI aqui, esses deputados que estão aqui,
não vai deixar nenhum caso ser impune e nós vamos atrás de todos. O que chegar aqui, nós vamos correr atrás, nós vamos buscar para que todos esses malfeitores, como o deputado Fred falou, porque quem faz isso com um animal é capaz de fazer isso com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um idoso, com qualquer um. Então, nós estamos aqui em defesa da população capixaba. E os nossos animais faz parte da nossa população, faz parte do nosso convívio social e a gente precisa tratar muito com carinho, amor e respeito a todos que convivem com a gente, e principalmente os animais. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, deputado. Bom, nós vamos ouvir, temos 2 testemunhas para ouvir. Deputada, por gentileza. Só uma ponderação. Quando ele foi liberado na audiência de custódia no domingo, pela manhã, ficou acertado, segundo o que eu ouvi, que ele estaria disposto a aparecer em todos os atos que ele fosse chamado. E eu acho que dele não ter comparecido hoje aqui na Assembleia, ele quebrou o que ele foi... Nós vamos pedir aos nossos procuradores que analisem o ato da audiência de custódia, o que foi deliberado, o que foi determinado pelo juiz, e estando em sintonia com o que o senhor está apresentando, nós vamos tomar as devidas providências. Então, eu tive na delegacia na segunda-feira na DIPO lá em Guarapari, que eu queria que acrescentasse no inquérito, porque até agora ele está sendo enquadrado só na lei de maus tratos. Mas o fato de ter feito ameaça às crianças não entrou no inquérito. Essa questão é uma questão que nós precisamos, por isso que está tendo a audiência da CPI. Tá. Outra situação... A audiência da CPI, tem muitos casos, ela consegue ampliar o escopo da identificação de mais crimes. Na investigação que foi realizada pela Polícia Militar, chegou-se a essa conclusão, mas nós podemos oferecer elementos, se considerarmos que são pertinentes, ao Ministério Público, porque é o Ministério Público quem oferece denúncia à Justiça para a abertura de um processo judicial. Nós temos aqui na nossa mesa uma procuradora do Ministério Público, que é a Procuradora de Virgens. Então, essas questões, nós somos bastante atentos, tanto que o deputado Chambim, nós já tínhamos visto aqui a possibilidade de uma condução coercitiva, que é ele ser obrigado por força policial, mas por determinação judicial, do comparecimento a essa casa. Já tivemos outros casos que nós conseguimos, e nós vamos caminhar nessa direção, dentro do que a legislação prevê, pedindo inclusive à procuradora que já se antecipe, fazendo uma notificação via o Ministério Público da presença do autor do disparo na Assembleia Legislativa, que é a Casa de Representação do Povo do Espírito Santo, para que ele ofereça os esclarecimentos sobre o episódio. Eu agradeço, porque foi ventilado na imprensa local lá em Guarapari que a advogada que ele constituiu, que ela tinha um laudo e que o cachorro tinha atacado ele. E num vídeo aí foi nítido que, em momento algum, o churro encosta nele. Eu confio muito em vocês. Nós estamos observando essas questões. Agradeço a atenção. Eu gostaria de ver se mais algum dos integrantes, algum deputado, deseja fazer alguma complementação. Eu vou passar agora para a testemunha. Também quero agradecer a presença do vereador Lirinho, vereador do município de Viana. Obrigada, Lirinho, que está aqui conosco também, contribuindo com os trabalhos e também participando dessa sessão. Nós vamos chamar agora... Deixa eu pegar aqui. Por gentileza, deputado... eu gostaria de pedir licença, que eu tenho um compromisso agora às 8h30 e é um pouco afastado daqui. Eu gostaria de pedir licença para eu me retirar, mas... Eu vou conceder, mas gostaria apenas que Vossa Excelência... Então, vamos votar algumas deliberações para poder a gente dar celeridade. Eu vou ouvir as testemunhas, foram convocados para esse fim. Vou ouvir para poder a gente contribuir com o nosso juízo sobre essa questão que a gente está apresentando hoje, mas nós temos algumas questões a deliberar. Primeiro, a convocação, mais 2 convocações, essa foi a primeira,
uma convocação para segunda, para terça-feira, 18h30, quarta-feira, 13 horas. Ah, tá. Então, convocamos para terça, não vindo na terça, a gente convoca para quarta. É isso, deputado Chambinho. Deputado Sérgio, concorda? Concordo. Deputado Alain? Concordo. Eu também concordo. Então, definido. Solicitando também ao Ministério Público que faça uma notificação ao autor dos disparos. A procuradora pode se manifestar favoravelmente? A procuradora se manifesta. Deputados concordam com esse pedido de notificação? Deputado Sérgio. Eu também tenho um pedido. É que a gente peça uma solicitação formal da CPI ao chefe de polícia de nosso estado, delegado Arruda, para que ele determine uma necropsia do animal. O animal ainda não foi sepultado. Nós pedimos que aguardasse, inclusive pedi à minha equipe que ligasse hoje e que interceptasse o sepultamento do animal, a incineração do animal, para que a gente pudesse estar buscando uma perícia científica para poder, da balística, para poder identificar se foi execução, se o tiro foi para executar, se o tiro foi de defesa. A perícia, ela tem a capacidade de analisar essas questões e nos dar uma prova legal que, em se tratando, em se verificando, em se constatando de fato crime, isso tudo contribui para uma pena mais consistente, uma pena mais severa. E a prova, inclusive, que a bala saiu da arma dele, quantos tiros foram desferidos, né, porque vai fazer também a perícia da arma, que já está apreendida por nossa polícia. Eu gostaria de submeter aos deputados para apreciação. Deputado Chambinho. Deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Alain. Deputado Sérgio. Nós estamos ouvindo aqui, a gente não está ouvindo. Deputado, por gentileza, nossa equipe técnica, o pessoal não está ouvindo do online. Está ouvindo? Deputado Alain, concorda com a perícia técnica? Deputado Sérgio Meneghelli? Concordo. Então, por 4 votos, nós temos também a solicitação de uma perícia da nossa Polícia Técnico-Científica. Eu quero agradecer a presença do deputado Sérgio. Peço ao deputado Alain, se ele puder continuar um pouquinho conosco. Eu vou pedir agora que o senhor João Gabriel da Rocha Pereira, para que ele possa se dirigir até o microfone. Ele é testemunha, mora de frente de onde os fatos ocorreram, para que ele também possa prestar os seus esclarecimentos. Eu gostaria que nossa equipe identificasse a testemunha. Senhor João Gabriel da Rocha Pereira. Senhor João Gabriel, nós precisamos que o senhor seja fiel à verdade dos fatos. Onde o senhor reside? Praia do Morro. O senhor sabe por que o senhor está aqui hoje? Sim. Porque o senhor foi convocado? Ok. O senhor sabe se tratar da execução de um animal, um cachorro, parecido com esse que está do lado do senhor, na Praia do Morro, próximo da sua residência no município de Guarapari, no último sábado? Certo. À tarde. Ok. O senhor conhece o seu Anderson Carlos Teixeira, que foi o autor dos disparos? Não, nunca vi ele. Nunca viu. Conte-nos para nós o que o senhor viu e ouviu na tarde do dia 8 de setembro, no sábado, na Praia do Morro, em Guarapari, próximo de sua residência.
Eu tinha acabado de chegar em casa de moto, aí eu vi os churros na esquina. Viu o quê? Eu vi os churros na esquina, perto do policial. O senhor conhece os churros? Eu vejo ele passando sempre na rua. Sim. Aí eu cheguei, parei a moto na frente do portão, abri o portão. Até então o churros estava na esquina. Aí eu guardei a moto pra dentro, na hora que eu fui fechar o portão, eu vi o policial falando com eles: eu vou matar o seu cachorro. Aí eu fiquei meio assustado, terminei de fechar o portão. Aí eu mantive distância e eu vi o disparo. Aí quando eu botei a cara perto do portão de novo, o cachorro e as crianças não estavam mais no local, só o policial e os pessoal que estavam com o cachorro. O senhor confirma que ouviu claramente essa frase? Qual foi a frase? Só pode repetir? Eu vou matar o seu cachorro. Pode falar mais alto? Eu vou matar o seu cachorro. E o senhor tem certeza que foi do policial militar essa fala? Sim. E o senhor conseguiu chegar a tempo de visualizar o seu Anderson Carlos Teixeira com a arma em punho apontando na direção de algumas pessoas? No momento eu só ouvi, aí quando eu ouvi o disparo, eu botei a cara perto e vi ele com a arma na mão. E nisso depois eu logo não vi os pessoal que estava com o cachorro, eu só vi ele. E o esposo da moça estava falando com ele. Aí eu abri o portão de novo, cheguei, olhei para eles. Aí o policial foi, seguiu em frente e botou a arma na pochete. E foi até o final da rua e depois eu não vi mais. O senhor ouviu o Anderson então falar isso e tem certeza que foi ele que falou? Foi ele, sim. Ok. Deputado Chambinho, quer fazer alguma pergunta? Deputado Alan, quer fazer alguma pergunta? Não, ficou bem claro, as respostas dele foi bem objetiva, então, bem claro. Ok. O senhor mora nesse local há quantos anos? 6 anos. 6 anos. O senhor conhece Churros há quanto tempo? Quem via mais ele era minha mãe, porque eu sempre trabalho, mas algumas vezes eu vi ele na rua. E qual era o comportamento dele? Um cachorro bem manso, sempre ficava solto. Quando ele via alguém na rua, ele brincava do mesmo jeito que ele chegou nele. Não avançava com agressividade nem nada. Mas ele ficava solto sozinho? Não, os donos sempre estavam perto. Sempre sem a coleira? Isso. Sem a guia? Tá. O senhor pode acrescentar mais alguma coisa que vá nos ajudar? Não tenho mais nada a declarar, só isso. O senhor sabe me dizer se esse animal já avançou em alguém, alguma história desse animal ter mordido alguém, de ter atacado alguma criança, outro animal? Não, toda vez que eu via e quando minha mãe comentava comigo, ele sempre estava na dele tranquilo. Quando ele estava andando normal, ele brincava com as pessoas. Tá bom. Deputado Sérgio, não precisa. Alguém da mesa gostaria de conduzir algo? Procuradora de Virgens, advogado Bruno, nossa equipe. Ok. Eu não tenho mais nada a acrescentar e eu fico satisfeita com as respostas que o senhor nos ofereceu e quero agradecer a presença do senhor. São de pessoas como o senhor que nós precisamos, que tenha coragem de testemunhar. Por se tratar de um policial de outro estado e que tem um nível de agressividade que nós constatamos nas imagens, muitas pessoas muitas vezes ficam com medo de falar, mas é preciso que as pessoas se indignem contra esse ato cruel e covarde, frio. Este homem, nós vamos pedir a punição dele, a punição máxima, mas ele precisa ser punido pela sociedade. Ele precisa ter vergonha na cara de andar pelas ruas de Guarapari, um município, uma cidade que a gente tem um carinho enorme, que recebe com muita consideração, carinho e respeito pessoas das mais diversas localidades de nosso país e do mundo, especialmente os mineiros, são muito bem-vindos no Espírito Santo. E eu quero aqui fazer um agradecimento aos mineiros, ao povo de Minas Gerais, que é um povo manso,
que não tem esse comportamento, que é um povo amigo do capixaba. Eu quero fazer outro agradecimento, Xambim, em nome de nossa CPI, sei que também está no seu coração, a nossa valorosa Polícia Militar e Civil, pela agilidade, patrulhando as ruas em pleno sábado de Guarapari, para conferir segurança à população, enquanto um policial aposentado de Minas Gerais comete uma atrocidade dessa, contra um animal indefeso e doce, porque a gente viu nas imagens, o animal em momento nenhum nas imagens são claras, eu vou botá-las de novo, ele atacou, ele abordou, quem conhece o Golden sabe disso, ele abordou e tem uma convicção, na intenção de puxar uma brincadeira, porque o Golden é atabalhoado, ele só é grandão, mas ele é muito atabalhoado. Está ali, nós estamos com um Golden aqui no plenário, um Golden aqui no plenário, que é o pai, o Volks, que é o pai do animalzinho que perdeu a vida dessa maneira, né, terrível, dessa maneira imperdoável. Daqui, eu gostaria até que a nossa Câmara, se pudesse, né, desde que chegou aqui quietinho, né, não ataca ninguém, é o pai do animal, ele vem dessa origem, ele vem dessa linhagem. Então assim, a gente tem que ficar indignado, e é necessário que a rede social continue pedindo respostas, continue pedindo justiça, porque isso tudo interfere, contribui para que a justiça seja feita, e que num caso bárbaro como esse, tantos outros que a gente ainda, né, tem a tristeza de presenciar, não apenas do Espírito Santo, Regina, mas no nosso país, onde o desrespeito aos animais é ainda muito grande, onde as penas ainda são muito frágeis, são muito frouxas, as pessoas precisam, a sociedade precisa se indignar. A sociedade tem um outro comportamento. A minha rede social tem mais de 800 mil acessos, por conta desse episódio, a população do Espírito Santo pedindo explicações. A sua rede também deve estar na mesma situação, todo mundo pedindo explicações, a imprensa, né, procurando explicações para um caso que indigna todos nós, qualquer pessoa em sã consciência não pode considerar um fato desse como um fato corriqueiro, não é a realidade especialmente do município de Guarapari. Então é lamentável. Meu agradecimento à nossa Polícia Civil, que também, a Polícia Militar, que identificou com a ajuda de vocês rapidamente e prendeu em flagrante. Agora lamento a ação da nossa justiça, porque a gente prende, infelizmente, a nossa legislação facilita que pessoas como esse tipo de cidadão estejam soltos. De fato, o deputado Fred Costa foi claro e é verdadeiro. Como que um policial militar, em trajes de banho, porque ele estava de bermuda, de camiseta, andando pelas ruas da Praia do Morro de Guarapari, anda armado com uma arma na ponchete? Como? Claro que uma pessoa dessa oferece risco à sociedade, porque se outra pessoa discutir com ele, tanto que vocês ficaram até com medo. Eu vi nas imagens, eu até não acreditei, porque se fosse um cachorro meu, olha, sinceramente, eu ia correr, eu ia tentar, pegar meu cachorro e que ele me matasse também. Mas eu ia me atracar com ele, porque num caso desse é muito difícil da gente ter controle. E até entendo o controle de vocês, porque com uma criancinha pequena, olha lá, ó, que gracinha. O Spitz vai ao encontro do Golden e ele nem dá bola. É assim que é o Golden. Esse é o temperamento do Golden, né? É um fato realmente inexplicável. Eu quero te agradecer, meu filho, por você ter nos ajudado e ter contribuído, e você esteja certo que se você tomar um tropeção, viu, seu deixa eu pegar o nome desse elemento, seu Anderson Carlos Teixeira, cara de pau, não vê, o senhor podia ter vindo se explicar, né? Mas tem que falta de... O senhor vai ver, o senhor não vai zombar desse parlamento, da nossa justiça, do nosso Ministério Público, da sociedade do Espírito Santo. O senhor não vai ter coragem de botar a cara na rua, porque se o senhor não vier, nós vamos para frente do seu edifício, nós vamos para aí fazer uma cruzada para o senhor ter coragem de enfrentar, de assumir
o ato covarde que o senhor cometeu. Nós vamos te agradecer, meu querido, eu sei, meu querido João Gabriel da Rocha Ferreira, e vou pedir agora para que o médico veterinário Dr. Gabriel Marchese Lira possa adentrar no plenário. Quero agradecer ao deputado Chambinho, um parceiro, um guerreiro, deputado Alan também, que está aí, todos nós, né, nessa quarta-feira aqui para poder estar dando resposta à sociedade. A CPI está em ação, 24 horas, nossa equipe que está em ação. Obrigada, Chambinho. Está liberado. Por gentileza. Boa noite. De que nossa equipe fizesse a identificação de Gabriel Marchese Lira. Gabriel, você é filho de Rita? Rita Marchese, não, né? Não. Parece com os meninos da Rita. Gabriel, identificação conferida? Ok. Gabriel, onde você reside? Na Praia do Morro, em Guarapari. Você é médico, qual a sua profissão? Médico veterinário. Você é médico veterinário? Sim. Você que atendeu o cão denominado Churros na clínica que ele deu entrada? Sim, foi eu. Por gentileza, chega mais próximo do microfone. Na tarde de sábado, né, dia 9, eu atendi o Churros. Relate para essa CPI como que este animal chegou até a clínica e esteve, né, qual era o estado dele quando você pôde dar esse atendimento médico veterinário. Então, por volta das 6 horas da tarde de sábado, o doutor André trouxe o Churros. Foi 18 horas que ele chegou. Isso, por volta dessas 5h40, por aí. O doutor André chegou com o Churros no colo, com histórico de ter sido baleado, né? Quem é doutor André? Tutor. Ah, o tutor. Doutor André. Trouxe o Churros no colo, lá para o nosso hospital, o Hospital Veterinário Aliança. Trouxe no colo e com histórico de ser baleado. Com esse histórico, a gente já levou para a sala de paramentação cirúrgica ali. E com isso a gente observou, o cachorro estava acordado, alerta, bem agitado e aparentemente com dor. Mas estava agitado e alerta, andando assim. A gente observou ele, estava com bastante sangue no abdômen. Observou que tinha uma perfuração abdominal também. Com isso a gente viu que era possivelmente um tiro mesmo que tinha acontecido ali. A gente começou todos os preparativos para a cirurgia e preparação, primeiros socorros ali para o Churros. Ele tinha perdido bastante sangue, ele estava com uma mucosa pálida. Isso a gente encaminhou para o centro cirúrgico, chamou o cirurgião e assim, o cachorro estava alerta quando chegou. A gente sedou ele, fez analgesia depois. Mas chamamos o cirurgião, o tempo do cirurgião chegar, a gente parou ele para a cirurgia. Já começamos uma infusão de sangue, né, que ele tinha perdido bastante sangue, e foi para a cirurgia. Infelizmente, assim, eram muitos danos, muitos órgãos tinham sido lesados ali, ele perdeu bastante sangue, ficamos bastante tempo no centro cirúrgico, cerca de 1 hora, 2 horas de cirurgia, mas infelizmente ele não aguentou. Muito sangue que ele tinha perdido. O senhor sabe relatar quais os órgãos que foram atingidos? Pelo que o cirurgião falou, foi o baço, o estômago, o diafragma e a perfuração torácica. Infelizmente, a gente percebeu o tiro veio da região torácica para o abdominal. Primeiramente, a gente observou que estava o tiro, a perfuração abdominal. Aí a gente foi seguindo depois os órgãos que foi atingido. Pela experiência do senhor, porque a informação que nós temos é que o tiro foi dado de cima para baixo. Sim. Pela experiência, porque nós vamos fazer uma perícia para poder identificar isso melhor, o trajeto inclusive da bala, e a perícia vai dizer isso claramente, mas pela experiência do senhor, o senhor acha que o tiro foi feito nas costas de cima para baixo ou de baixo para cima? Pela trajetória, depois que a gente fez com a perícia ali também lá no
no Chega hospital, mais próximo. Pela trajetória dos órgãos ali, parece que foi dado de frente para trás, de cima para baixo. De cima para baixo. O baixo. cachorro estava de frente pro cachorro. Ou o cara, quem atirou estava de frente pro cachorro. Sim, mas o que eu pergunto é isso. O senhor, pela experiência, considera que foi de frente, o senhor já disse, mas foi do peitoral para trás ou das costas para frente? Das costas para baixo. Ou seja, não era uma posição de ataque, porque se fosse de ataque, o animal estava de frente, com o peito de frente para ele, em cima, e ele tentando se defender. Eu estou querendo aqui só entender melhor, porque a imagem não mostra a hora do tiro, porque tem um muro na frente, nós não conseguimos nenhuma câmera que a gente pudesse ver de fato se ele deu. As informações que temos é que foi das costas para o abdômen, até pelo trajeto da bala. Mas sua experiência também diz isso? Sim. Que é a informação que nós temos. O senhor sabe relatar e nos informar quem assumiu os custos dessa internação do animal? Todos os custos foram do tutor André mesmo, ele que arcou com tudo. Diante do percurso da bala, o senhor tem condição de nos afirmar alguma coisa? Se foi um ato de defesa, se foi um tiro de execução? Não sei te dizer, não tenho experiência para isso. Ok. Alguém da mesa, a nossa procuradora, deseja fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Doutor, pela experiência que o senhor tem em cirurgia, pela entrada no orifício de entrada do projétil, alô? Tá. Não me acostumo nunca com isso. Pela entrada do projétil, o senhor acha que, na sua concepção, esse tiro ele foi disparado uma arma na proximidade ou uma certa distância? Então, assim, eu participei, eu atendi o animal, eu não fui o cirurgião, não fui eu que fiz a cirurgia, entendeu? Mas, assim, é difícil dizer também, nessa perícia aí eu não tenho esse conhecimento. Tá, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Por gentileza. Doutor, boa noite. Você já disse que não participou da cirurgia como cirurgião, mas não sei se o senhor tem a informação para passar para a gente. Dado o número de lesões e o grau das lesões, você soube dos colegas veterinários ou lá de quem foi responsável pelo atendimento qual a causa-morte e de que forma se deu durante o atendimento? Eu não fui o cirurgião, eu fui anestesista, eu estava acompanhando, mas eu estava mais na parte de anestesia. E, sim, ele perdeu muito sangue, ele estava pálido, né? A gente fez a transfusão, mas assim, possivelmente pela perca de sangue mesmo. Hemorragia e choque. Isso, exatamente. Mais alguém? Ninguém deseja? O senhor tem mais alguma consideração a fazer? Não, tenho não. Eu quero lhe agradecer, Gabriel, doutor Gabriel, pela presença, por estar contribuindo para que a gente consiga entender melhor tudo o que aconteceu, por ter vindo aqui nessa convocação, pela coragem, porque, volto a ressaltar, é importante a coragem das pessoas em denunciarem, e testemunharem fatos, porque fica muito difícil sem as testemunhas, sem os depoimentos, da gente estar buscando justiça. Eu tenho uma coisa a relatar, assim, o tempo que eu fiquei com ele acordado, né, que ele chegou já agitado, assim, com muita dor, esse tempo, assim, eu fiz o exame físico dele, vi que ele estava com dor ali, em nenhum momento ele, mesmo com dor, quis ser agressivo, em nenhum momento foi a me atacar alguma coisa, mesmo com dor. Então, assim, aparentemente... Em geral, o animal com dor, ele muitas vezes ataca com medo, porque a pessoa toca nele. Isso. Tá, muito obrigado, doutor Gabriel. Obrigado. Por gentileza, mas só um pouquinho aqui, só um minutinho. Por gentileza. Gabriel, por gentileza. Doutor Gabriel, eu vou aproveitar a sua presença. Eu pedi o espaço à deputada. Obrigado, deputado, pelo espaço.
Porque o grau de indignação nosso é imenso. Eu acho que da casa toda, nas palavras do nosso deputado Fred Costa, foram perfeitas. Eu acho que a gente não tem muito a acrescentar. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um fato que é assim, a mesma coragem que o senhor tem aqui como profissional e responsabilidade, e aí em nome do Conselho Regional quero te parabenizar por isso, a gente esperava que o autor também tivesse, porque afinal de contas ele é um profissional e que preza pela segurança, ou pelo menos deveria prezar. Eu preciso lembrar aqui que a gente está no Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional de combate ao suicídio e tudo que envolve isso, e a gente está numa semana muito triste para a medicina veterinária, onde a gente perdeu uma colega recentemente, durante essa semana, e que o senhor louvadamente estava atendendo na sua clínica no dia do médico veterinário, que era o dia 9 de setembro, e por muitas vezes a nossa profissão, quando a gente faz um juramento de abraçar essa profissão, a gente faz por amor aos animais. E muitas vezes a gente fica triste por não conseguir socorrer ou cuidar de algum animal pelas diversas causas da vida e de doenças que a gente não consegue, enquanto profissional, cuidar. Agora, quando a gente não consegue resgatar um animal por uma ação humana, essa é das mais perversas e mais difíceis da gente como profissional lidar. Então, aqui em nome do Conselho, eu quero te dar as minhas forças, e são ações que em algum momento a gente chega até a perder a confiança na humanidade, sabe? Mas a gente tem que lembrar que do mesmo jeito que existe o mal, existe o bem, e nós estamos todos aqui para combater isso. E lembrar de um colega nosso aí, famoso cientista, Luiz Pasteur, que disse que se a medicina cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade. Então é nossa missão atuar e continuar tendo força para atuar nesse sentido. Viu? Meus parabéns. Obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigada. Bom, nós... Embaixadora... Por gentileza, deputada Alain, desculpa. Por gentileza. Eu preciso mesmo sair. A senhora me libera? Libero, sim, deputado. Obrigada pela presença. Meu agradecimento também ao trabalho grandioso que o senhor faz na região sul do estado, em especial ao seu município de Cachoeiro de Itapemirim, engrandecendo nossa gente aqui nessa casa. Muito obrigada, deputada Alain, pelo trabalho que faz com as crianças que têm autismo, são portadoras de autismo, e também, mas não apenas isso. Eu vejo aqui a sua atuação, é uma atuação grandiosa, e também agora nos auxiliando, contribuindo no trabalho de proteção, de defesa e buscando justiça para os animais. Obrigada. Obrigado. Conte comigo. Conte comigo também. Bom, nós estamos chegando ao final. Nós temos aqui algumas considerações a fazer, que são as seguintes. Nós delegamos uma série de perguntas ao autor do crime, mas infelizmente ele não compareceu para prestar os devidos esclarecimentos. Trata-se do senhor Anderson Carlos Teixeira, de 53 anos, policial militar, um sargento da Polícia Militar aposentado do estado de Minas Gerais, que em via pública atirou e matou um animal da raça Golden no município de Guarapari. Nós estamos vendo aqui o Golden, que o pai do animal que foi morto, de nome denominado Churros, pelos seus tutores. O voo que está aqui, um animal que a gente ouviu aqui por todos, doce, um animal que tinha um componente, não houve relatos de ninguém de Guarapari, e Guarapari tem mais de 100 mil habitantes, que tenha sido atacado por esse animal, né? Se ele fosse um animal que atacasse, haveria de aparecer alguém que pudesse também, se tiver, que apresente sua declaração nessa direção. Então, a gente vê claramente que ataque, por tudo que a gente viu, não existiu. Eu vou botar de novo as imagens do início ao fim, para que a gente veja. Inclusive, vou estar falando aqui sobre os níveis de força que um policial militar deve aplicar. Ele é treinado, inclusive, para isso, para a gente ver por que a gente não entende que o policial militar aposentado usou da força máxima, que é a força letal, que é o 6º nível de força.
O primeiro nível, eu vou aqui relembrar os 6 níveis de força, que eu fiz questão, inclusive, de anotar para poder estar perguntando ao seu Anderson, que são os seguintes. Vamos botar as imagens, ele brincando, como disse de novo, na residência. Com a guia no pescoço, com a coleira, né? Suspeito novamente, um traje de praia, caminhando pelas ruas, e a abordagem dos churros. Observando bem, você não vê nenhuma agressividade na abordagem. Ele vai lá, brinca de novo, volta e vai embora. Olha lá, e vai embora. Chama ele para brincar e vai embora. E o seu Anderson vai na direção dele. E é ali que ele atira. Veja que tem várias crianças. A criança chega até o portão, tenta ir até o portão. Um animal baleado. A dona Yasmin com um bebezinho de 1 ano no carrinho, que é a tutora do animal, da família tutora. O esposo dela do lado. Churros vinha, continua a criança desesperada correndo. E nossa equipe que foi no local. Observem, para aí as imagens, vamos parar as imagens, lá volta as imagens lá no ataque, na hora que o Churros aborda o moço, vê se vocês conseguem voltar. Antes um pouquinho. Aí. Observem. Ele não ataca. Em momento nenhum. Ele tenta puxar a brincadeira, fazendo festa e vai embora. O policial vai ao encontro dele como se estivesse caçando ele, perseguindo ele, para poder matar. Não tem como explicar, gente. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Não houve os 6 níveis de força que os policiais militares são treinados. A primeira dela é a força física. É usada a força física para deter o animal, porque não era um animal agressivo. A segunda é verbalizar com o animal. Eles aprendem isso. A terceira é o controle de contato, ou controle com mãos livres para se afastar do animal. A quarta é a técnica da submissão. É dar algumas ordens de comando para o animal se submeter a este comando e os policiais são treinados para esse fim. A quinta são táticas defensivas não letais. Táticas de defesa, às vezes dá um empurrão, mas não é letal. A última força, a força extrema, é a força letal. E a gente não consegue compreender pelas imagens, porque não houve ataque, como que o policial militar Anderson Carlos Teixeira preferiu adotar a força letal, sendo ele um servidor público da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pago com os recursos públicos para conferir segurança a todos os seres vivos, seres humanos, os animais. Ele é pago para esse fim, treinado para esse fim, e segundo informações da Polícia Mineira, ele fazia parte da cavalaria.
ele fazia parte da cavalaria. Então, assim, nós precisamos, inclusive, ver se realmente procede essa informação, mas, ou seja, ele sabia lidar com animais, ele sabia lidar. Nós não conseguimos entender por que ele tomou essa atitude drástica. Nós vamos fazer, já foi definido, fazemos a próxima convocação, que já está, ele deve estar nos ouvindo, o advogado dele deve estar nos ouvindo, né, porque essa sessão está sendo transmitida em tempo real pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, e nós estamos fazendo a convocação, fazemos aqui de pronto, para a próxima reunião da CPI, que acontece na próxima terça-feira, às 18h30, nessa Casa de Leis. Ele vai ser convocado oficialmente, ele está sendo convocado aqui na sessão, e se ele não comparecer, nós vamos fazer na segunda não, na terça-feira que vem, às 18h30, terça-feira que vem, que dia? Me passa aí o dia do calendário, gente. Por gentileza, o dia preciso. Dia de terça-feira próxima, dia 19, às 18h30, o senhor Anderson Carlos Teixeira, policial militar aposentado do estado de Minas Gerais, morador do bairro Praia do Morro, no município de Guarapari, está convocado oficialmente para essa reunião da CPI, para que ele possa prestar os esclarecimentos necessários à sociedade do Espírito Santo. A ausência dele só piora a situação dele. Porque nós não vamos deixar, o senhor pode estar certo, o senhor está nos ouvindo, o senhor não vai zombar dessa Casa de Leis. O Espírito Santo tem lei. O senhor decidiu vir para cá. Tem leis e tem atos têm consequências. Então, o senhor precisa vir esclarecer, está sendo lhe dado a oportunidade de prestar o seu esclarecimento e a sua defesa nessa casa, né, procuradora? A procuradora. Quem cala, consente. Se o senhor não vem, tudo que foi falado aqui contra o senhor, nós temos como verdade. E nós temos uma procuradora de justiça nessa mesa e ao Ministério Público que oferece denúncia à justiça para ingresso de ação judicial por crime de maus-tratos, mas tem outros crimes também que poderão ser identificados, disparo em via pública, desde que não seja para o cometimento de um outro crime, e aqui está claro que o senhor cometeu um crime de maus-tratos, é crime também, que também tem pena. O senhor apontar com a arma engatilhada em via pública para os tutores, as pessoas que ficarem com medo de fazer qualquer tipo de abordagem, também se constitui crime de ameaça. Então, o senhor não vindo prestar os esclarecimentos, nós temos como verdade tudo o que aqui está sendo dito, tudo o que aqui está sendo identificado, porque nós temos esse lado, o lado de quem está prestando os esclarecimentos, inclusive com testemunhas presentes nessa sessão. O senhor teve toda a chance, inclusive, de estar presente com o seu advogado ou advogada, com quem, na área do direito, legalmente constituído, e com procuração, para poder acompanhá-lo nesse evento. Então, o senhor tomou, no momento, a decisão de não vir, e tem consequências. Essa casa tem consequência, nesse estado é um estado que prima pela lei e tem consequências. Eu vou encerrar aqui minhas palavras com a afirmação do deputado Chambinho. Estou na presidência dessa CPI, a terceira vez que nós reeditamos a CPI por conta das mazelas que acontecem contra os animais, não apenas no nosso estado, no país, mas especialmente no nosso estado. E nós... todos os fatos denunciados na CPI são muitos, deputados presentes, protetores, todos que aqui vieram, família, né, que está enlutada pela perda do seu ente querido, o cachorrinho Churros, o cachorrão Churros, né? São investigados. E nós levamos à frente, cobramos do Ministério Público, cobramos da Justiça. Tivemos um caso recente
de uma punição, de certa forma, de um tamanho que podia ser maior, mas ainda não tínhamos a lei sanção, que foi uma punição de 3 anos, 8 meses e 20 dias para um caso grave que aconteceu no município de Vila Velha, onde uma família, 3 integrantes de uma família tiveram uma pena transitada no julgamento de primeira instância nessa direção, pelo crime de maus tratos, e nós vamos seguir em frente, nós não vamos descansar para nenhum caso de violência contra os animais no estado do Espírito Santo. Os animais precisam de nosso trabalho, eles têm essa CPI como a voz e a busca de justiça para os casos de violência, de agressão e morte de animais do nosso estado. Então, não passará impune quem comete crime de maus tratos contra os animais no estado do Espírito Santo. Essa CPI não descansará na busca de justiça, buscando, inclusive, conversar com os nossos juízes que pegam essas demandas para que apliquem pena, para que analisem com maior profundidade e busquem estar sempre analisando pelo lado de verificar todos os antecedentes, as situações que levaram àquele crime, para que penas mais duras sejam aplicadas para esse caso, porque a impunidade é que continua gerando esse tipo de violência, que nós não toleramos, e a indignação da sociedade está aí na dimensão que esse caso tomou, tanto no município de Guarapari, como no estado do Espírito Santo, como no país. Então, meus agradecimentos a todos que aqui vieram, minha solidariedade à família da Yasmin, à família do senhor, desculpa porque são muito, senhor André, minhas desculpas, senhor André, muita coisa, eu venho de uma cirurgia, eu venho de uma situação de saúde grave, eu voltei na segunda-feira, não tive condição de trabalhar, ontem não tive condição de trabalhar, eu estou aqui pela graça de Deus e porque esse caso me comoveu de sobremaneira que a gente tinha que tomar uma atitude rápida. Então eu sei assim, a dificuldade para estar aqui hoje, mas que valha sempre a pena as nossas atitudes, o nosso esforço na busca de justiça. Nós trabalharemos nessa direção. Muito obrigada a todos os presentes, a nossa procuradora de Virgens, os nossos procuradores. Eu gostaria, inclusive, deputada, procuradora de Virgens, que a senhora colocasse a notificação. A senhora disse que a senhora ia me dizer como... Por gentileza, a senhora pode declarar publicamente ou não pode fazer? Não, porque teria que ser para efeitos de... Tá. Então, a senhora vai fazer das notificações que cabem ao Ministério Público. Eu apenas dei ciência aos nossos colegas, mas é de livre... Não, mas isso não tem problema não. É de livre decisão do Ministério Público, mas fica o nosso pedido. Quero agradecer os procuradores Eduardo, procurador Custódio, que são procuradores dessa casa, da Assembleia, designado para esse fim, o nosso consultor, José Roberto, o nosso representante, muita coisa, muito papel. Nosso representante, é a consternação. Nosso representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutor Rodolfo José, obrigada pela participação. O doutor Eduardo Passamani, que é delegado, ele não pôde estar presente, está com um problema de saúde em família, de suas crianças, não pôde estar presente, justificou a ausência, mas contribuiu. Nós temos aqui diversas perguntas, uma linha de investigação, onde houve contribuição de vários agentes nessa direção. Eu quero agradecer ao Breno Paneto, que é presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, pela presença, a Regina, uma amiga, uma querida da Sopaz, a Catiúcia, que é gerente da Causa Animal, junto com o médico veterinário Alexandre, da Causa Animal, do município de Vitória, todos que aqui vieram, a vereadora Marta, o vereador Lirinho, teve um outro vereador com a vereadora Marta, que estava aqui conosco, que é o vereador... Muito papel. Não posso deixar de dizer, senão não sou perdoada. Me ajuda aqui, Zé Roberto.
É muito papel. Não, não é isso, não. Não, protetor Jean, Marilinda, que eu não falei. Vereador Lirinho, já falei. O vereador que veio com a nossa querida vereadora Marta, do município de Águia Branca. Bom, nada mais havendo. Quero agradecer a minha equipe, a nossa equipe de trabalho, ao nosso médico veterinário, doutor Marcelo, muito obrigada, a nossa advogada da Comissão de Bem-Estar Animal e da CPI, doutora Marcela Gava, ao Itamar, ele não está aqui agora, tem o Alexandre também, ao meu querido. Esse é um querido porque ele me acompanha há muito tempo na causa animal, um guerreiro, Juarez. Eu quero até pedir o aplauso de vocês, a minha equipe, através desse profissional. Juarez é um profissional de ponta, para poder salvar um animal, defender um animal, se ele tiver que pular o que for, a altura que for, correndo risco, ele muitas vezes coloca a vida dele em risco na busca de libertar animais. Então, meu agradecimento, Juarez. Você que é do município de Cariacica, meu agradecimento sincero, porque essa CPI e todos nós, a nossa equipe, deve muito a você. Deve muito a você, que é um guerreiro incansável nessa causa. Você chamou o nosso médico veterinário e não mediram esforços para se deslocar até Guarapari, para poder identificar que realmente foi o crime, para poder trazer todos os elementos, o inquérito policial, as conversas com o delegado, com a família, com o acusado, né, tentando construir as peças que nos trouxeram para essa audiência de hoje. É com muita tristeza que a gente acaba a audiência, e com muita decepção pela covardia de um policial militar que faço questão de falar aqui novamente. O policial militar tinha tudo para estar aqui e ele não veio. Volto a dizer, o autor dos disparos, autor e que confessou o crime, Anderson Carlos Teixeira. Nós não vamos esquecer, o senhor não vai ter paz no Espírito Santo enquanto o senhor não comparecer na casa do povo e explicar o que o senhor fez. O senhor só agrava a sua situação. Nós não vamos descansar enquanto não houver solução e houver um esclarecimento maior para esse crime bárbaro, covarde e cruel contra um animal doce e indefeso que não está aqui junto de nós por conta de sua crueldade. Boa tarde, boa noite a todos. Está encerrada a presente sessão.